30º vídeo da leitura da Bíblia, 28º vídeo da introdução particular aos livros do Antigo Testamento e 5º vídeo dos profetas, falando agora de Daniel. Daniel era um israelita levado à Babilônia entre os deportados por Nabucodonosor. Jovem, era um possuidor de uma fé ardente e de um patriotismo violento. Ele deve ser tido não tanto como o autor do livro que traz seu nome, mas como o herói principal. Com efeito, esse escrito foi redigido em 3 línguas: hebraico, grego e aramaico. Ora, os 2 últimos idiomas não eram ainda utilizados no tempo em que o livro coloca-o como profeta. Seu redator, que escreveu certamente no século II a.C., serviu-se de documentos anteriores, que podem remontar até a própria época de Daniel. O livro de Daniel salienta-se como um dos mais curiosos entre os livros proféticos da Bíblia. Primeiro, abrange diversas narrações relativas ao profeta no meio de habitantes da Babilônia. Vem em seguida uma série de estranhas descrições, imaginativas e solenes, de misteriosas visões atribuídas ao mesmo profeta. Serve-se do autor do processo, chamado estilo apocalíptico, para delinear aos seus leitores, sem pretender manifestá-los, sob imagens veladas e ao mesmo tempo transparentes, os acontecimentos que são testemunhados, nos quais poderão descobrir perspectivas de um futuro que constitui a finalidade de sua mensagem. Por fim, o livro de Daniel abrange, em apêndice, 3 narrações, a de Susana, a de Bel e a do dragão, que São Jerônimo considerava como contos destinados à edificação moral. De uma extremidade à outra dessa profecia, predomina a ideia da expectativa pelo reino de Deus, mas urge descobri-la, porque é expressa quase sempre veladamente. Já as narrações do começo do livro apresentam Daniel e seus companheiros como homens cuja inflexível fidelidade se torna um símbolo da resistência dos crentes ao poder dos perseguidores. As páginas obscuras que aí lemos são por vezes explicadas pelo próprio livro, que, como nos capítulos 2 a 8, nos ensina a ver as grandes visões descritas. Abre parênteses, o colosso dos pés de argila, os 4 animais, o bode, etc., fecha parênteses. Um modo velado de representar os grandes impérios que se sucederam no Oriente, desde os tempos do exílio até a época em que o autor vivia. Portanto, este livro devia servir de consolação e de animação aos israelitas que sofriam a opressão por parte de Antíoco Epífanes, do ano de 176 a 163, apresentando-lhes este último reino terrestre como prelúdio de, abre aspas, reino que jamais será destruído. Capítulo 2, versículo 44 de Daniel. Lança o profeta os seus olhares sobre perspectivas eternas, revelando sucessivamente a preparação do reino de Deus pela restauração religiosa do povo eleito e a própria realização desse reino, bem como sua consumação no fim dos tempos. Essas 3 fases são descritas sem que ele atenda à sucessão cronológica, tendo assim que, à primeira vista, poder-se-ia confundir a restauração imediata que o profeta anuncia para o fim das perseguições de Antíoco com aquela que todos os homens esperam para o fim dos tempos, ou com aquela que o Messias deveria realizar na terra. O profeta deixa os leitores, propositalmente, na incerteza quanto ao tempo. Seu escopo é excitar neles o desejo e as esperanças da promessa de uma viva confiança na certeza de sua realização. Esse reino, o reino de Deus anunciado pelos profetas, é o que será proclamado e realizado por Jesus Cristo. Não pode haver dúvida, entretanto, além de anunciar a vinda do reino de Deus, Daniel subentendeu também a segunda vinda do Senhor no fim dos tempos. Jesus cita expressamente uma passagem de Daniel, capítulo 9, versículo 27, e também em Ezequiel, capítulo 39, versículo 11 a 29, no discurso sobre a destruição de Jerusalém e o fim do mundo, em Mateus, capítulo 24, versículo 15. Guarda, portanto, ainda hoje a profecia de Daniel toda a sua atualidade para os leitores modernos. Os fiéis devem contar com toda espécie de provações, e no meio delas, devem alimentar absoluta confiança na vinda do Divino Salvador. Vou colocar essas passagens na descrição para vocês poderem ler. Notáveis e interessantes são as seguintes passagens de Daniel: o sonho da estátua, no capítulo 2, o festim de Baltazar, no capítulo 5, a fossa dos leões, no capítulo 6, a oração de Daniel, no capítulo 9, os tempos messiânicos, no capítulo 12, e a história de Susana, no capítulo 13. Momento aprendizagem advindo da palavra de Deus. Velado, aquilo que é coberto com véu, oculto, encoberto.